Então, meu povo, continuando essa série de Direito para Leigos, baseado no livro Direito para Não Advogados, hoje nós vamos falar de família e sucessões. É um assunto que muita gente até conhece, porque são direitos personalíssimos nossos, a gente conversa muito sobre isso. E aí, então, como sempre, nós vamos só pincelar e, se for o caso de você precisar de informações para solucionar algum caso, aí você precisa mesmo procurar um advogado, tá? Lembrando que já foi dito lá na introdução que o direito permeia a nossa vida da concepção até a morte. Antigamente a gente falava que era do nascimento até a morte, não. É da concepção. E o que é a concepção? Uniu espermatozoide com o óvulo, está concebido. Desde aí existe a proteção jurídica a esse ser e isso vai se perpetuar até a sua morte. No sentido de proteção do direito. O direito vai regular toda a vida da pessoa, da concepção até a morte. Muito bem. E tratando-se então especificamente do direito de família, nós temos uma série de conflitos que infelizmente são levados à justiça e acabam sendo resolvidos por terceiros. Eu falo muito que a gente tem que ter, e a gente nunca tem, inteligência para solucionar nossos conflitos, porque deixar na mão de terceiros nem sempre é uma boa, principalmente quando se trata de direito de família, que envolve muito sentimento, muita emoção, né? Bom, para o direito, família está relacionado com graus e relações de parentesco. E isso é importante para você saber, por exemplo, que você não vai poder nunca casar com a sua sogra. A gente já sabe que a gente não pode casar com o irmão, não é? Então vamos lá. Quais são os graus e as relações de parentesco segundo o direito, tá? Porque existem uma ampliação dessas relações de parentesco que aí o direito já não trata. Nós temos o parentesco consanguíneo, sangue mesmo, nasceu de mim, nasci dele, dela, tá? Temos, a partir de mim, então, no parentesco consanguíneo, nós temos os ascendentes, que são os pais e os avós, e os descendentes, que são filhos e netos. Sangue, ascendentes consanguíneos, pais, avós, bisavós, etc. E por que a gente para aqui nos avós? Porque é até onde o direito protege. Claro que se houver bisavós vivos, né? Mas é o mais comum a gente ter avós vivos. E consanguíneos, linha reta, descendentes, filhos, netos, bisnetos. A gente também tem os consanguíneos em linha colateral. São os nossos irmãos, os nossos tios, os nossos primos e os nossos sobrinhos. Parentes consanguíneos em linha reta, ascendentes, pais e avós, consanguíneos em linha reta, descendentes, filhos e netos, consanguíneos em linha colateral, consanguíneos colaterais, irmãos, tios, primos e sobrinhos. Pois muito bem. Aí a gente casa, faz a besteira de casar. Mentira, gente, casamento é muito bom, tá?
Casamento amadurece muitas pessoas. Eu gostei de ter sido casada. Não casaria de novo, mas não por ser o casamento algo ruim. É porque eu tô numa vida muito boa. E aí a gente casa. Cônjuge é parente? Não. Cônjuge é cônjuge. Como assim? Perdão, minha mulher não é minha parente. Para fins jurídicos, cônjuge não é parente. Cônjuge é cônjuge. A palavra, o estado de ser cônjuge, já carrega em si direitos e deveres que não tem a ver com parentesco, tá? Então, marido não é parente de mulher, mulher não é parente de marido. E aí, você tem também o parentesco afim, ou seja, por afinidade e não de sangue. E quais são os parentes por afinidade? São os parentes que a gente adquire pelo casamento. Sogros em linha reta e os enteados. Sogros ascendentes em linha reta e os enteados descendentes em linha reta. E parentes afins colaterais, cunhados, por exemplo. Mas a gente tem também o parentesco civil. Consanguíneo é o que nasceu de mim, afim é o obtido pelo casamento e o civil é o por adoção. Ok? Muito bem. Capacidade civil é capacidade, competência legal para o exercício da vida civil. Ter conta em banco, dirigir, ser sujeito de direitos e deveres. No Código Civil, nós temos que nem todos são capazes civilmente. Nós somos capazes a partir dos 18 anos. Até os 16 anos incompletos, nós somos absolutamente incapazes. Nós não podemos fazer nada, juridicamente falando, alguém precisa fazer por nós. Então, se você for entrar na justiça pedindo pensão para o pai de uma criança ou adolescente que ainda não completou 16 anos, você representa essa pessoa e você assina por ela a procuração para o advogado. Se essa pessoa completou 16 anos, ela passa a ser dos 16 aos 18 relativamente incapaz. Relativamente incapaz significa que ela já pode fazer alguns atos, alguns sozinha, outros não. Para a ação judicial, ela ainda não pode fazer sozinha, mas já é ela quem vai assinar a procuração junto com quem a representa, pedindo a pensão, por exemplo. Quando é absolutamente incapaz, quem representa assina pela pessoa. Quando é relativamente incapaz, quem representa assina junto com a pessoa. Até 16 anos incompletos, absolutamente incapaz. Relativamente incapaz entre os 16 e 18. Por isso, por exemplo, que ela já pode votar aos 16 anos, tá? Também são absolutamente incapazes pessoas que não têm discernimento de si. Pessoas que têm transtornos mentais ou neurológicos que a impedem de ter consciência exata de seus atos, ok? E aí nós temos a maioridade civil, que é a partir dos 18 anos. Nenhuma dúvida até agora. Lembrando que antigamente a justiça considerava os índios relativamente incapazes, mas agora é diferente. Existe um estatuto do índio, que é mais ou menos o seguinte:
Ele vive na aldeia? Ok, ele é relativamente incapaz, alguém precisa representá-lo. No caso, a FUNAI e o Ministério Público. Ele botou o pezinho fora da aldeia para estudar, para trabalhar, seja lá o que for, acabou. Ele tem que seguir as nossas leis. Antigamente, não. Então, a cultura indígena e talvez de outros povos que eu não conheço, se ele vive ali isoladinho ou que ele não viva tão isolado, mas que ele abre mão da convivência fora do seu mundo, ok, ele é relativamente incapaz e a ele não se aplica tudo que se aplica a nós maiores capazes. Agora, se ele botar o pezinho para fora dali, para exercer alguma coisa fora desse mundinho, aí ele é tratado como qualquer um de nós, sujeito dos mesmos direitos e deveres. A lei civil também regula o casamento. Casamento nada mais é que um contrato civil. É um contrato civil e por isso tem repercussão jurídica. Por exemplo, o regime de bens. O regime de bens automático. O que é o regime de bens? É a norma que vai determinar de quem é o patrimônio adquirido durante aquele contrato, durante aquele casamento. Se você não escolhe ou não define um regime de bens, vai constar lá o automático, comunhão parcial. Tudo que vocês compraram a partir da data do casamento pertence aos dois. Para quem tem mais de 70 anos, é obrigatório casar no regime de separação total de bens. Separação total de bens é o seguinte: a partir do casamento, aquilo que está no seu nome é seu, aquilo que está no meu nome é meu, aquilo que está no nome dos dois é dos dois. Mas se tiver no meu nome, você não tem direito à meação depois. Aquilo que tiver no seu nome, eu não tenho direito à meação depois. Aquilo que tiver no nome de nós dois, nós vamos meiar. Isso é separação total e ela é obrigatória para quem casa a partir de 70 anos. União estável. União estável também é um contrato, mas já não é um contrato formal. É um contrato de convivência comum. E a lei diz que é com o intuito de formar família. Então, é um casamento informal. E, detalhe, muita gente que evita gastança e burocracia de casamento e faz a união estável, leva ferro depois. Porque na hora que o parceiro ou parceira morre ou na hora que separa, se fudeu, vai gastar com advogado o que economizou para casar. Porque é assim que funciona. Divorciei, mostro a certidão de casamento, brigamos pela partilha dos bens, acabou. Casei, morreu um, mostra a certidão de casamento, faz a meação, faz a partilha da parte da herança, morreu, acabou. União estável. Vive em união estável. Separou? Ih! Tem que ter um processo na justiça para comprovar que tinha união estável. Depois que esse processo acaba, aí você tem que entrar com o processo de dissolução de união estável. Aí corre igual ao divórcio. Mas olha, você teve que pagar o advogado antes. E aí, meu amor, vai provar a união estável. Porque um órgão previdenciário, por exemplo, vai fazer de tudo para não te dar pensão. Porque uns filhos da puta que moram em república simulam união estável para receber benefício do coleguinha que morreu.
Então, os órgãos públicos sempre partem do pressuposto que união estável pode ser fraude, tem uma grande chance de ser fraude. E isso aí te dá um problema do caralho. Eu tenho uma amiga que a mãe vive em união estável, gente, há 50 anos. Pois demorou, teve que entrar com um processo na justiça e ainda assim demorou mais de 6 meses para receber. Se tivesse casado, não demoraria tanto tempo para receber a pensão do velho. Adriana, mas eu fiz um contrato de união estável no cartório. Isso não é prova. Isso não é prova. Eu posso combinar com a minha vizinha aqui, ela tá com câncer, eu falo, olha, você ganha bem demais, pra eu ficar com sua pensão, vão lá no cartório, a gente fala que a gente é lésbica, que a gente vive em união estável. O contrato de união estável em cartório é um indício de prova. Ele não elimina a necessidade de você ter que promover a ação judicial de reconhecimento de união estável. Aí você vai juntar fotos da vida a dois, endereços em comum, conta bancária em comum, testemunhas e o contrato de união estável. Então, o contrato de união estável não vale nada. Na verdade, ele ajuda, por exemplo, existem órgãos que aceitam o contrato de união estável para te colocar como beneficiário da pessoa, né? Então, nesse sentido, ajuda. Mas depois, no pior momento da sua vida, que é uma separação ou o falecimento, menino, que vocês dois juntos ia fazer a ligrim, que era formalizar o casamento, que vocês abriram mão, quem sobreviveu ao outro vai chorar lágrima de sangue de ter que gastar com o advogado e ficar provando judicialmente que vivia com aquela pessoa, que tenha ficado 100 anos com ela, não importa. Vai ter que passar por isso, infelizmente. Então, gente, não junta não, casa, pelo amor de Deus. Então é isso, divórcio e a dissolução da união estável, o divórcio nesse sentido é tranquilo, porque eu não tenho que provar que eu vivia com aquela pessoa, porque eu tenho a certidão de casamento. Agora, a dissolução da união estável, antes de fazer, eu tenho que provar que eu tenho que ajuizar a ação que vai reconhecer que eu vivia com aquela pessoa, para só então fazer a dissolução, que seria a separação na união estável, para receber um benefício, receber alimentos e partilhar os bens. Na união estável, se você não definir um regime de bens, aplica-se a comunhão parcial. Pensão alimento, aí já não importa se é divórcio ou se é dissolução. Pensão alimento, se um não trabalha, viveu a vida por aquela pessoa, vai ser pensionado, conforme a idade aí o juiz vai botar você para trabalhar. E no caso dos filhos, não interfere se os pais viviam em união estável ou casamento. Na pensão alimento tem muito mito. O juiz vai mandar 30% do salário mínimo, 30% do meu salário. Não necessariamente. Eu conheço gente que pagava 10% do seu contra-cheque para o filho, que era um contra-cheque muito alto. Eu conheço gente que pagava, um médico que tinha 2 empregos, um emprego ia todinho para os filhos. Contra-cheque integral ia como pensão alimento para os filhos. Então, cada caso é um caso, né? O sujeito é autônomo e tem 5 filhos. Capaz do juiz chegar aí até 60%, 70% do salário dele. Ou do salário mínimo. Então, assim, é caso a caso, não é regra. Guarda de filhos, né? Normalmente é com a mãe. E a gente tem guarda compartilhada. A gente tem outras possibilidades de guarda. Que eu sinceramente não aconselho, a não ser que você separou, mas seja assim, parceiraça do seu ex-marido, da sua ex-mulher,
e que os seus cônjuges seguintes não tenham ciúmes, porque hoje mesmo eu estava vendo um caso que eu achei até que a advogada não fez um bom aconselhamento. A mulher entrou com o pedido de pensão e o pai falou: ah, você quer pensão? Ou você desiste do processo, ou eu vou fazer um pedido de guarda compartilhada. E aí a advogada falou com ela: não desista. Não desista, porque é muito bom que tenha guarda compartilhada, porque guarda compartilhada não significa que ele vai ficar 50% do tempo com você, 50% do tempo com o pai. Não é isso. Significa que o pai vai ter que assumir as responsabilidades junto com você. Gente, olha o inferno que é isso. Principalmente se você não se dá bem com o pai da criança. Aí você quer pôr numa escola, o pai fala: não aceito, quero ir na outra. Olha o inferno que uma guarda compartilhada cria na sua vida. Então, assim, sinceramente, eu não aconselho, mas claro, cada caso é um caso. E aí, a guarda de filhos também vai ser tratada na dissolução de união estável e no divórcio, igualmente no divórcio. Nós temos também, dentre as ações judiciais em família, no direito de família, investigação de paternidade. Investigação de paternidade com consequente alimentos, né? E aí envolve DNA. É importante saber que o juiz não vai deferir DNA por mero deferir, sabe? Se não houver indícios de que havia uma certa convivência. Enfim, como sempre, cada caso é um caso, tá? É importante mencionar que pensão alimento, guarda, visitação, investigação de paternidade são ações da criança e não da mãe nem do pai. Porque a gente fala muito de investigação de paternidade, mas também tem reconhecimento de paternidade. É raro, mas às vezes o homem também entra. São direitos da criança e, como tal, personalíssimos. Você não pode abrir mão. Você pode não entrar com pedido de pensão, mas a partir do momento que você entrou com pedido de pensão, o Ministério Público não deixa desistir e aquela criança ficar ou então 5% do salário do pai. Tudo que tem menor é obrigatório ter o envolvimento, a participação do Ministério Público. E eles vão fiscalizar isso aí, tá? Então, são ações, pensão alimento, guarda, visitação, investigação, reconhecimento de paternidade, são ações que vão gerir ali os direitos da criança. Não é direito da mãe, não é direito do pai. Tutela e curatela, as pessoas fazem muita confusão nessas ações. Tutela é quando a pessoa é menor de idade e não tem os pais ou então os pais perderam o pátrio poder e alguém vai tutelar essa criança. Então, o juiz dá a guarda dessa criança para alguém que é nomeado como tutor dessa criança ou desse jovem até ela completar a maioridade. Perdão, gente, eu tô numa alergia para variar. Curatela é diferente. Curatela é da pessoa maior de idade, porém incapaz, não tem total consciência sobre si, sobre seus atos, e que precisa ser curatelada. Normalmente, a curatela é resultado de um processo de interdição, tá? No caso da tutela, ela é resultado de um processo de guarda, quando não é o caso de adoção. Porque a guarda pode ser concedida para alguém, provisoriamente, e aí posterior à adoção, quando ela decorre de um processo de adoção.
Quando você vai nomear, por exemplo, dar a guarda para uma avó, para um tio ou para um terceiro que não vai adotar aquela criança, o resultado é a tutela. No caso de uma pessoa que é maior de idade, ela vai ser interditada civilmente, ela não vai poder exercer sozinha os atos da vida civil e quem vai fazer isso por ela é seu curador. Casos de demência, né, de Alzheimer, de câncer, entre outros. O que mais nós temos aqui? Aí a gente vem para a questão da herança, que aí a gente é obrigado a voltar lá nasquelas relações de parentesco. Aliás, por falar em relações de parentesco, eu esqueci de falar uma coisa muito interessante. Falei no início e não justifiquei lá. Será que eu consigo voltar aqui nesse slide? Anterior. Anterior. Ah, não. Vamos pra frente. Eu falo sem mostrar. Aquela, né? Parente consanguíneo, parente por afinidade. Você não pode casar com esses parentes. Então, juridicamente, você não pode casar com os consanguíneos, nem em linha reta, nem colaterais. E você não pode casar com parentes afins e nem civis. Claro, você adotou o menino, você não vai casar com ele. Mas, por exemplo, você pode casar com um cunhado, mas você não pode casar com seu sogro ou com sua sogra. E também não pode casar com seu enteado ou enteada. Tá? Bom, então, marido e mulher não é parente e você, ó, divorcia, fica livre. Sogra não, viu, chuchu? Então, aprenda isso. Sogro e sogra é pro resto da vida. Sim, é parente por afinidade e é o resto da vida. Pelo resto da vida, vocês estão juridicamente ligados. Não interfere em questões de patrimônio, mas em questões de casamento, sim. Sucessão. E quando a gente fala de sucessão, a gente fala de quê? Herança. Sucessão é herança. Quem são os herdeiros que a lei diz que você não pode afastar da herança? Os ascendentes consanguíneos, tá? Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge. Você não pode deserdar nenhum destes, exceto se eles cometerem atos contra você. Aí, para aprofundar nisso, você procura um advogado. Então, por exemplo, Suzane Richthofen matou os pais. Ela ia receber a herança deles. Aí, o irmão dela entrou na justiça dizendo, olha, ela, juridicamente, a gente fala que é uma filha indigna, né? Cometeu um ato de indignidade justamente para ter essa herança. Então, aí o juiz pode deserdá-la. Ou, se os pais tivessem sobrevivido, eles mesmos poderiam ter feito isso. Então, se você deixar algum patrimônio ou alguma dívida, sim, a gente herda dívida, ele será obrigatoriamente destinado para ascendentes, se você tiver pais ou avós, descendentes, filhos e netos, e cônjuge. Lembrando que vai para cônjuge e filhos. Se você não tiver filhos, vai para cônjuge e pais, tá? É nessa ordem. Ah, eu não tenho filho porque meu filho morreu, mas seu filho deixou filho? Se deixou, vai para neto, tá? Então, existe uma ordem para saber disso aprofundadamente. Também procure um advogado. Ah, antes de eu voltar com essa linha, você pode abrir mão de 50% do seu patrimônio se você tiver herdeiros necessários. Então, você pode, em testamento, dizer que 50% dos seus bens você quer que fique com a sua empregada. E o resto divide entre seus herdeiros. Tudo bem. Agora, se você deixar 60% para a empregada, não pode. Ou então, se você disser que você quer deixar
50% para um filho e o restante dividido entre os outros filhos. Não. Se é antecipação de legítima, também não pode, tá? Os filhos tem que herdar igualmente. Você não pode beneficiar um filho em detrimento do outro, não, tá bom? Então, vamos lá. Aqui sou eu, redondinha, igual eu sou mesmo, vocês estão vendo. Eu morri. Então, eu tenho aqui pais, avós, filhos e netos. E meu cônjuge. Morri. Primeira pergunta que faço. Tem cônjuge? Tem. Não tá divorciado não, né? Não. Cônjuge ou companheiro em união estável. Depois que fez a ação de reconhecimento. Então, separa a meação do cônjuge. Sempre lembrando que a gente tá partindo do que é o automático, que é o regime de comunhão parcial de bens. Metade do patrimônio é do cônjuge. Na outra metade, ele vem como herdeiro. Porque a meação não é herança. Meação é patrimônio dele que ele comprou junto com quem morreu lá na constância do casamento. Bom, metade então é que é a herança que deixou aquele que morreu. Aí vem o cônjuge. Tem filho? Tem. Cônjuge com filhos herdam igualmente. Não tem filhos, então o cônjuge vai herdar com os pais. Ok? Lembrando aquela questão. Eu não tenho filho, meu filho morreu, então quem vai herdar é o neto, a gente chama em representação. Procura um advogado para tecer mais sobre isso. Perceba que parentes por afinidade não são herdeiros. Meação é a separação do patrimônio, salvaguardando o direito de quem está vivo, de quem sobreviveu ao outro, porque só metade é que é a herança que ele deixou. Renúncia, indignidade e deserdação é possível, tá? Mas, para aprofundar nisso, procure um advogado, mas entra aqui. A indignidade, no exemplo que eu dei da Suzanne Richthofen. Deserdação, aí eu usei o termo sem ser juridicamente. Agora, juridicamente, deserdação é diferente de indignidade. Deserdação é quando, por exemplo, você cometeu contra mim o crime de calúnia e difamação. Eu posso te deserdar, tá? A indignidade, ela é reconhecida pelo juiz e você pode renunciar à herança. Isso normalmente acontece quando quem morreu deixa mais dívida do que bens. E como a gente também herda dívida, se você aceitar o patrimônio, você é obrigado a aceitar as dívidas. Então, eu morri, eu deixei um patrimônio de 500 mil, mas eu tenho 1 milhão em dívidas. Eu aceito o patrimônio e sou obrigada a assumir essa dívida. Eu morri, deixei 500 mil em patrimônio, 300 mil de dívida. Eu aceito o patrimônio e pago os 300 mil de dívida. Eu morri, deixei dívida e deixei o patrimônio. O herdeiro, renuncia à herança para não ter que arcar com a dívida. É possível, ok? Inventário é ação judicial, vocês sabem melhor do que eu, que vai cuidar de tudo isso. E a partilha de bens é o resultado do inventário. E também do divórcio e também da dissolução de união estável. Mas a partilha de herança, ela é resultado de um processo de inventário a partilha também pode ser feito, e o divórcio também, esqueci de falar, se não houver filhos menores, você pode fazer em cartório, você não precisa buscar a justiça para isso não, tá? O problema é que fica caro, bota caro nisso, tá? Lembrando que na meação lá do divórcio e na partilha e aqui também no inventário, você vai pagar impostos, vai pagar cartório de qualquer forma. É uma grana considerável.
E você pode deixar em testamento bens, patrimônio para aquela pessoa que não é seu herdeiro necessário. Como eu dei o exemplo, você pode deixar ali para sua advogada, para sua empregada, desde que metade do seu patrimônio seja resguardado ali para os seus herdeiros necessários, caso você os possua. Então, se você quiser deixar algo para um sobrinho muito querido, ele não é seu herdeiro necessário. O seu sobrinho só vai herdar se não tiver filho, se não tiver cônjuge, se não tiver pai, se não tiver irmãos, aí vai pro seu sobrinho. Mas eu tenho filhos, mas poxa, meu sobrinho cuida mais de mim do que dos meus filhos. Então você tem que fazer um testamento. Testamento em cartório. Aí tem umas formas de testamento que não dá para aprofundar. Você procura um advogado ou procura um cartório que eles vão te orientar. Muito bem! Falamos então de família e sucessões. E no próximo vídeo nós vamos falar de direito penal. Te aguardo. Dá um like, se inscreva no canal. Até mais.